Foi uma semana particularmente má para o projeto europeu, uma semana negra para o euro. Grécia e Itália procuram figuras públicas credíveis que possam ajudar a travar uma espiral de desconfiança que colocou a zona euro no caminho da destruição. Entretanto, a Comissão Europeia reviu em baixa as previsões de crescimento de todos os países da zona euro, com Portugal muito mal na fotografia. Bom dia, Miguel Portas. Bom dia. Encontra no meio destes destroços uma réstia de esperança que seja? Digamos que não. Não houve nenhuma boa notícia em matéria europeia esta semana. Houve, aliás, na minha opinião, a entrada da crise do euro numa nova fase qualitativamente diferente e mais grave. E porquê? Basicamente porque entrou a Itália em cena, em primeiro lugar, e em segundo lugar porque vieram pela primeira vez a público conversas que já se sabia estarem a decorrer nos mentideiros, nos bastidores, sobre a possibilidade da Alemanha e da França estarem de facto a encarar a possibilidade de terem um euro só de alguns países e, portanto, começarem a apostar ou a pensar numa estratégia de fragmentação do euro. Vale a pena ir primeiro à questão da Itália, porque são assuntos separados, e depois eles todos têm uma ligação com o próprio orçamento português. No caso da Itália, nós tínhamos um país numa situação razoavelmente dramática, não tanto ou não apenas ou não só por causa da figura de Berlusconi. Berlusconi é um homem que marca a vida política da Itália nas últimas 2 décadas. No fundo, é um antigo vendedor de eletrodomésticos que chega a homem mais rico de Itália e que a certa altura utiliza essa sua própria riqueza e a força que tinha nos média para chegar a primeiro-ministro e que depois de estar à frente da Itália usa o próprio Estado e as próprias leis para escapar inclusivamente a mais de 100 de processos que lhe foram movidos e escapar até, num país que é vaticânico, às festas de bunga-bunga em que ele se arredou na fase final do seu mandato. Ele resistiu a tudo isto. Só não resistiu à realidade gravíssima de ser dirigente da 5ª ou 6ª potência mundial em matéria económica, mas com uma dívida soberana, uma dívida de Estado absolutamente astronómica. É quase que eu tenho que olhar para o número para não me enganar nos milhões. Estamos a falar de 1,84 milhões de milhões, não é milhares de milhões, é milhões de milhões a dívida soberana italiana, ou seja, grosso modo 10 vezes a dívida portuguesa. E que esta semana bateu nos juros a 7%, que é uma espécie de número fatídico, ou percentagem fatídica, a partir da qual se conta o número de dias em que um país pede a assistência ao Fundo de Estabilidade Financeira da União Europeia. Sucede que este fundo só tem 315 mil milhões, ou seja, está muito longe, muito longe de poder suprir as necessidades da ajuda ou de um programa de resgate à Itália. E, portanto, tudo aquilo que foram as soluções engendradas ao longo destes últimos 2 anos para tentar resolver problemas, confronta-se agora com a dura realidade de já não há mais imaginação para resolver com este tipo de soluções os problemas que estão a ser criados. Há uma anedota que se conta na Europa com muita graça, que é a de que a Europa acaba sempre por chegar às suas melhores soluções, mas só depois de ter experimentado todas as outras. E é exatamente onde a gente se encontra. Nós encontramos num contexto em que a Alemanha e a França já negociam ou já discutem abertamente a possibilidade de uma outra solução para o euro, que seria a de ter um euro apenas dos países da Europa Central, mais rica, da Europa exportadora, digamos assim, e deixar depois todos os outros países regressarem às suas moedas nacionais. E ver como é que... Embora tenham negado essa intenção. É verdade, mas eu devo dizer-lhe o seguinte, eu não soube desta história pela primeira vez através da Reuters. Eu já esta informação circulava há bastante tempo por aqui e eu não creio que seja a Reuters que se está a enganar. São obviamente os franceses e os alemães que estão a procurar dizer é tudo mentira, mas o que é certo é que mesmo Durão Barroso
o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, tiveram que vir dizer que era muito má qualquer ideia de dividir os países em face das dificuldades que existem. E, portanto, isto significa que eles também sabiam, e o modo como falaram é a comprovação de que este programa para a implosão ou para a fragmentação do euro já está de facto em marcha. E esta é uma das razões, aliás, porque é tão absurda esta proposta de orçamento. Esta proposta de orçamento de Estado em Portugal, ela decorre do pressuposto de que a Europa vai continuar em 2012 como tem estado até agora. E o que é verdade é que não vai. É evidente que a estratégia que tem sido seguida de continuar a dizer que os problemas dos gregos são os problemas dos gregos, os problemas dos portugueses são os problemas dos portugueses e os problemas da Irlanda são os problemas da Irlanda. Esta ideia de que não há nenhuma crise no euro, de que a única crise que há é a crise das dívidas de alguns países, esta ideia não vai poder resistir mais do que 2, 3 meses. E a acrescentar a tudo isso a revisão em baixa das previsões de crescimento. Essa é a principal razão. É que o verdadeiro problema desta forma de ataque às dificuldades com que estamos tem sido o programa da austeridade. E este Orçamento de Estado, desse ponto de vista, não é mais do que um programa para o empobrecimento não só do país como dos portugueses. À volta daquela ideia segundo a qual temos vivido acima das nossas possibilidades, quando é sabido, e qualquer ouvinte que me esteja agora a escutar sabe que a grande maioria das pessoas não vive acima das suas possibilidades, o que há é uma minoria que tem vivido acima das suas possibilidades, das possibilidades do país, não é das suas. As suas possibilidades são infinitas, digamos assim. Mas é evidente que este programa de austeridade está a retirar qualquer possibilidade de horizonte de crescimento e, portanto, liquida. Eu diria que esta estratégia assente na austeridade está a chegar absolutamente aos seus limites. E que a alternativa a isto é, de facto, uma reforma da zona euro, mas não é uma reforma em que fica apenas o euro nos países sem dificuldades ou sem problemas. A reforma de que nós precisaríamos era de uma reforma que atribuísse novas funções e novos papéis ao Banco Central Europeu, nomeadamente o de poder emprestar aos Estados da zona euro, porque o Banco Central Europeu empresta à Hungria ou empresta à Roménia, mas não pode emprestar nem a Portugal nem à Grécia. A emissão de euroobrigações. Temos de ficar por aqui, Miguel Portas. Muito obrigado por ter estado connosco e até à próxima sexta-feira.